Boa noite. Espero que tenham tido um Feliz Natal, uma noite abençoada com a família, relembrando os ensinos do Evangelho e a figura inesquecível de Jesus, motivação de nossas vidas. Esperamos realmente que o seu Natal tenha sido muito bom. Agora que o Natal passou, agora que estamos prestes e próximos do Ano Novo 2023, nós também trouxemos uma convidada muito especial. Estamos aqui hoje com a querida amiga Isaura Hart, da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isaura é muito carinhosa, sensibiliza o nosso coração com as suas apreciações e vai nos falar, agora que estamos adentrando um ano novo, vai nos falar de um tema muito conhecido do Evangelho, o caminho de Emaús. Vamos acompanhar o raciocínio lógico de Isaura Hart aqui no nosso programa Espiritismo para Todos, que dá boas-vindas ao seu coração, à sua família, no seu lar, no seu aconchego, em casa ou fora de casa, para acompanhar conosco esta notável apreciação com a querida Isaura Hart, de Petrópolis. Estamos aqui com muita alegria no Espiritismo para Todos, muito felizes nessa época do ano, que é uma época do ano muito propícia ao encontro, à fraternidade, ao aconchego, ao carinho. Então, nós estamos em momentos assim muito próximos ao nosso Mestre Jesus, porque, como Chico disse certa feita a dona Susana Mouzinho, uma grande amiga dele, que no período de Natal Jesus costuma visitar a Terra. Então, nessa época, nós ficamos muito envolvidos com o sentimento do abraço, da fraternidade, e lembrando muito do Cristo, lembrando muito daquilo que precisamos realizar em benefício ao nosso próximo. E estamos sempre muito envolvidos mesmo por esse amor de Jesus, que, ao se aproximar tanto, mexe conosco. E nós estamos hoje nesse clima, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade bendita de podermos estar abraçando a todos aqueles que estão aqui conosco neste momento. E, como nós estamos em uma caminhada na Terra, nós estamos nos lembrando muito daquele caminho que é tão conhecido dos cristãos de um modo geral, o caminho de Emaús. Quando aconteceu a crucificação, 2 discípulos anônimos de Jesus, 2 pessoas que amavam o Mestre e que tinham por ele grande carinho, que tinham ido para as festas, que eram festas do povo hebreu, e aconteceu aquele fato da crucificação. Então, eles estavam muito entristecidos, porque a festa se transformou em uma grande tristeza, e estavam comentando entre eles 2, regressando à casa, que era em Emaús, né? Eles estavam percorrendo aquele caminho conhecido como caminho de Emaús, conversando os 2, falando das tristezas, das dores, de tudo aquilo que tinha acontecido na crucificação e que os tinha levado a chorar, a sofrer pelo Mestre que eles amavam tanto. Então, naquele momento em que havia tanta dúvida no coração deles, o que é muito natural, o grande líder havia partido, havia desaparecido dos olhos deles, e então eles estavam se sentindo abandonados, sozinhos. O que seria deles agora? O que seria do cristianismo? O que seria daqueles ensinamentos tão importantes, tão maravilhosos, que vinham abalar as estruturas
pessoas de um povo tão ignorante. Então, eles estavam cheios de dúvida e trocando as ideias, conversando um com o outro acerca dos acontecimentos. Nem se deram conta, mas, de repente, havia um outro caminhando, um outro homem caminhando com eles. E era uma figura agradável, era uma figura carinhosa. E nós vamos ver que no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 35, ele diz assim: E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Então, eles foram conversando com aquele desconhecido. Mais adiante, no capítulo 24, mas antes, no versículo 15, Lucas também diz assim: Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Então, foram conversando com aquele homem, e o homem sempre dando opiniões muito acertadas, sempre lembrando o amor, sempre com muito carinho, sempre trazendo a figura, o ensinamento de Jesus de volta, sem citar, sem falar detalhes da sua vida e sequer sem se dar a conhecer. E eles estavam tão distraídos conversando que só foram perceber, quando chegaram a Emaús, na entrada da cidade, que aquele peregrino iria continuar em frente, e na entrada da cidade eles ofereceram para que o peregrino entrasse e fosse dormir em casa deles. Por quê? Porque já se fazia tarde e o peregrino aceitou. E no momento do repasto, em que ofereceram a pequena refeição, quando aquele homem pega e parte o pão, foi que eles se deram conta que era Jesus que ali estava, porque era a forma como Jesus fazia. E naquele momento, quando eles abriram os olhos, aquele peregrino desapareceu. Então, nós estamos agora também numa situação assim. Todos nós comentamos muito sobre Jesus, falamos sobre Jesus, e estamos cheios de dúvidas muitas vezes, mas em determinado momento, Jesus está conosco. Jesus está caminhando conosco na vida de um ente querido, de um filho, de um ser doente dentro de casa, de uma pessoa difícil que conviva conosco. Nós estamos caminhando com Jesus nesse caminho que é a estrada de Emaús da atualidade, onde tantas dúvidas surgem à nossa cabeça e também quando muitas vezes estamos tão distraídos que não nos damos conta de quem está ao nosso lado. E estamos procurando Jesus lá longe, lá fora, muitas vezes em grandes obras, em grandes feitos, em grandes aquisições filantrópicas, e, no entanto, Jesus está caminhando conosco anonimamente, ao nosso lado, dia após dia. E sempre que ele pode, ele deixa entender uma pequena mensagem e nós, distraidamente, não nos damos conta de que o Mestre está ali conosco, porque estamos buscando o Mestre onde ele não está. Estamos buscando o Mestre, muitas vezes, em momentos tão fugazes, tão passageiros, e no dia a dia, naquela situação que muitas vezes para nós é penosa, é árdua, é difícil, exige de nós renúncia, abnegação, entendimento, compreensão com as pessoas. É ali que está o Mestre, é ali que ele está. A tese do nosso mestrado nessa vida, em geral,
é aquela criatura mais difícil que conviva conosco, seja no lar, seja no trabalho, seja na própria casa espírita, seja em qualquer parte, aquela pessoa que nos desafia o tempo todo e que faz com que nós mostremos a nossa essência, porque muitas vezes estamos naquela luta pela nossa melhora, mas a nossa essência nós mostramos quando o desafio chega e nós não conseguimos dominar o ímpeto, não conseguimos dominar a nossa língua, não conseguimos dominar o nosso sentimento. Então, meus irmãos, precisamos inspirar-nos verdadeiramente no Evangelho de Jesus. Precisamos ter esse Evangelho como farol que esteja lá. Nós estamos nessa caminhada. O farol está lá ao fundo. E é esse farol que é o Evangelho de Jesus é que nos inspira para que nós, mesmo quando vacilamos, mesmo quando nos distraímos durante a caminhada, mesmo quando a dor, a doença venha e faça de nós aquela criatura frágil, que mostre o quanto nós somos frágeis ainda, vamos olhar firmes para este farol e perceber que é ali, naquele farol iluminando a estrada, esse caminho de Emaús, que estamos todos firmes, caminhando, uns mais apressadamente, outros mais lentamente, mas todos estamos aí, por aí, caminhando. Vamos mostrar a nós mesmos que confiamos nessa luz, que essa luz que está lá no fundo, essa luz é Jesus que vem nos abraçar, nos entusiasmar, nos encorajar e, acima de tudo, nos fortalecer para que nós mostremos o quanto temos nos esforçado para sermos amanhã um pouco melhores do que somos hoje, já que ontem fomos piores ainda do que somos hoje. Então, vamos agradecer a esta luz que ilumina, que afaga, que aquece a nossa vida. E vamos seguir buscando esse rumo seguro do amor, da plenitude, daquele que sabe, mas daquele que exemplifica o que sabe. Não é daquele que vacila, daquele que se distrai. Vamos procurar mais que nunca fixar o nosso entendimento nessa luz maravilhosa, nesse amor divino que nos envolve todos os dias. Obrigada, Jesus, por tantas oportunidades que nos dás. Muito obrigada, Jesus. Isaura, muito obrigado por ter estado conosco e ter nos trazido tão profunda apreciação sobre esse tema tão importante do Evangelho. Essas recordações nos fazem pensar na importância de viver com atenção, de viver com responsabilidade e especialmente com decência para que a vida seja melhor, respeitando-nos mutuamente e reconhecendo a presença de Jesus a guiar os nossos caminhos, a nossa vida, como realidade patente com que isso se apresenta. Aos nossos telespectadores, a nossa gratidão pelo acompanhamento durante todos esses meses do nosso programa Espiritismo para Todos. Uma boa noite a todos, uma ótima continuidade de semana e, naturalmente, o nosso abraço para um feliz ano novo. Adentremos 2023 com o coração cheio de esperança, cheios de alegria, para que a vida flua em abundância. Meu abraço a você, minha gratidão e um feliz ano novo para todos.